língua pode. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Escola da Bíblia. Vamos dar sequência ao nosso curso Deixa a Bíblia Falar. Nós já tivemos a lição 1, onde nós vimos a Bíblia, a palavra de Deus. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia. Na lição 3, nós vimos as alianças mosaica e cristã. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa. Na lição 5 e lição 6, nós vimos a igreja bíblica. Na lição 7, nós vimos que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na lição 8, nós vimos o pecado e seus resultados. Na lição 9, nós vimos as boas novas do Evangelho. E hoje, na lição 10, nós vamos estudar a fé que Deus realmente quer, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Deus, por meio de Jesus Cristo, se aproximou do homem para salvá-lo. Está escrito na Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Um anjo falando: ele dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo falando a José, ao pai de Jesus Cristo. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nesse plano estabelecido por Deus para salvar o homem, a parte de Deus já feita e a nossa parte que deve ser feita. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa parte precisamos fazer. Deus já fez a parte dele, que foi dar seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, como nós vimos aqui, já descrito na Bíblia. A nossa parte está crer para termos a vida eterna. A partir da lição de hoje, nós estudaremos a nossa parte, que é o crer em Jesus Cristo, para termos a nossa salvação eterna. Para se obter a salvação, há a necessidade de crer, que é ter fé. Uma das respostas dadas à pergunta sobre o que fazer para ser salvo era: creia em Jesus. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, Paulo e Silas respondendo ao carcereiro. Paulo e Silas foram presos, açoitados, e depois de terem as celas abertas, eles não fugiram. O carcereiro, na história da Bíblia, está escrito lá, iria se matar. Paulo e Silas, não se mata, nós estamos aqui, nós não fugimos. Então, eles levaram para fora, o carcereiro levou os dois para fora e perguntou a Paulo e Silas: senhores, depois de tudo isso que aconteceu, né, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E na história está relatado lá no livro de Atos, Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro, toda a família foi batizada, conheceram a mensagem de Jesus Cristo e creram no Senhor. Veremos no decorrer dessa lição que essa resposta era estendida pelos ouvintes, que era entendida pelos ouvintes de maneira diferente do dia de hoje. Essa palavra crer, antigamente, no primeiro século, ela é entendida de forma diferente de hoje em dia. Nós veremos isso no decorrer da lição. Hoje em dia, crer no conceito popular significa apenas acreditar, sem que isto tenha qualquer implicação, comprometimento com a vida prática da pessoa. E isso nós precisamos resgatar o mesmo significado do crer de antigamente, que era o crer e obedecer, obediência. Será salvo aquele que crer. Está descrito em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus falando à multidão. Os benefícios do sacrifício voluntário de Jesus serão recebidos apenas pelos que creem. O sacrifício de Jesus ao morrer na cruz pelos pecados da humanidade serão recebidos apenas por aqueles que crerem. Pois aqueles que não crerem, não se batizarem, não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de nada adiantará esse sacrifício de Jesus para essas pessoas. João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crer não pereça, somente aqueles que nele crer, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador não perecerá, mas terá vida eterna, pelo fato de Deus, por amor, ter enviado seu Filho ao mundo. Nós sabemos, quando estudamos a Bíblia, vemos que todos nós teremos a morte física. Nosso corpo será decomposto na terra e o espírito irá para Deus, para dois destinos, ou morte eterna ou vida eterna. Terão vida eterna, já vimos no estudo, aqueles que crerem em Jesus Cristo e cumprirem o que está escrito na Bíblia nos seus mandamentos, que é crer, e veremos aqui adiante sobre esse assunto mais especificamente. Crer em quem e no que? Na divindade de Jesus. Ele não foi apenas um bom homem, Jesus Cristo, grande profeta, ele é o Salvador da humanidade, daqueles que creem nele. Por isso devemos não apenas admirá-lo como grande parte da humanidade faz, mas sim obedecer e reverenciá-lo como ele realmente merece, pois ele é Deus e Salvador dos perdidos. Em João capítulo 8, 24 está registrado: Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Jesus Cristo deixando isso registrado, falando isso. Crer em Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa frase é simples, clara e objetiva. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Ele é a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não existe outra pessoa, outra divindade, quem quer que seja que o homem tenha adotado para chegar a Deus. Não, é somente pelo Filho Jesus Cristo. Quem disse isso? Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Está descrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Não espere salvar-se por justiça própria, por, por obras meritórias ou através de algum santo ou mediador, pois o único que salva e o leva a Deus é Jesus Cristo. Jesus espera que creiamos nele como sendo Senhor e Deus, mesmo sem vê-lo fisicamente. Olha o que ele disse para Tomé, está registrado lá em João, capítulo 20, versículos 27 a 29. E muitos hoje idolatram Tomé, Santo Tomé, fizeram dele um santo, imagem, de forma equivocada. Tomé foi apenas um apóstolo, um santo de Deus, mas não para ser referenciado. Somente Jesus Cristo e Deus devem ser reverenciados. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, porque Tomé duvidava da ressurreição de Cristo, não tinha visto Cristo. E apareceu para Tomé e Tomé disse: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé a Jesus: Senhor meu, Deus meu. Tomé viu Jesus ressuscitado, tocou nele e reconheceu tudo aquilo que Jesus havia ensinado: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus Cristo, mas somos felizes porque cremos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, como palavras inspiradas pelo Espírito Santo aos apóstolos quando iniciou a igreja, ensinaram essa doutrina, registraram, toda a revelação de Deus foi registrada, está à nossa disposição para que creiamos, temos fé em Jesus Cristo e cumpramos o que diz a Escritura, os seus mandamentos. O crer no primeiro século não era só apenas crer, era crer e obedecer, seguir uma vida cristã. Assim devemos ser. Fidelidade a Deus. Como se obtém essa fé, essa crença? O ouvir a palavra de Deus é que proporciona a obtenção e o crescer na fé. Nós temos que ouvir, abrir a Bíblia, ler, estudar, ouvir mensagens. É assim que se obtém a fé e a crença em Jesus Cristo. Paulo falou aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem.
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não se desenvolve na vida da pessoa que mantém a sua Bíblia constantemente fechada, e também daqueles que não ouvem a mensagem de Deus. Por isso, da importância dos cristãos cumprirem com o mandamento de Deus, um dos mandamentos de Deus, que é anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo falou aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Quem leve a mensagem de Cristo, que anuncie a palavra, quem lê a Bíblia? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Nós, como cristãos, devemos anunciar o Evangelho de Cristo, que está descrito na Bíblia Sagrada. O que é fé? O que é crer segundo a Bíblia? Fé é a certeza e convicção, e não esperança em possibilidades remotas. O autor da carta de Hebreus deixou registrado para nós, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé. A fé é a certeza daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, como mensagem inspirada pelo Espírito Santo, palavras de Deus para a sua criação, a esperança na volta de Jesus Cristo. São provas daquilo que não vemos, mas temos fé, porque ouvimos a mensagem e aceitamos ela como mensagens de Deus, não como de homens. A ideia popular de fé, crer, resume-se apenas a uma aceitação mental do fato de que Deus e Jesus existem ou são reais. Não é só isso. A maioria das pessoas responderiam positivamente se perguntasse se possuem ou não fé. A maioria diz isso: eu tenho fé em Deus. Mas, na maioria dos casos, há pouco ou nenhuma evidência de fé na sua vida ou na vida dessas pessoas. A evidência da fé na vida de um cristão, ela é comprovada pela fidelidade ao cumprimento dos mandamentos de Deus, por sua vida retilínea, santificada, andando pelo Espírito Santo. A conduta de um cristão demonstra se realmente ele tem fé, se ele crê em Deus, como era no primeiro século. Fé e crer é simplesmente não só crer, mas também obedecer aos mandamentos de Deus. Muitos têm fé, mas não obedecem e não têm fidelidade a Deus. É possível saber quem realmente crê ou não? A passagem em Tiago responde essa pergunta, está registrado lá. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago, deixando registrado a todos nós, disse: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas por fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós cristãos, nós aprendemos que
A graça de Deus, a vida eterna, a salvação, foi uma graça, um presente de Deus que não merecemos. Deus, no seu amor, Deus, Jesus Cristo, o seu Filho, para todos aqueles que crerem nele e no plano de salvação, tiverem fé nele, cumprirem os seus mandamentos, lerem a Bíblia, acompanharem a vontade de Deus, esses serão salvos pela graça de Deus. E não somente por obras, não nos dá a vida eterna. Mas a consequência de ser um cristão, a consequência de andar pelo Espírito Santo de Deus, que os batizados recebem como habitação, o Espírito a morar em si, a consequência serão as obras. O verdadeiro cristão fará boas obras por ser cristão, por ter Jesus Cristo habitando em seu coração. Se um cristão não está fazendo boas obras, algo está errado nele. A sua fé, a sua crença não está sendo aperfeiçoada em Jesus Cristo. Ele tem que repensar nessas atitudes. Assim como as palavras não saciam a fome e nem aquecem o corpo, fé sem obras não tem valor algum. A fé se completa com a obediência a Deus. Não basta somente crer em Deus, crer em Jesus Cristo. Os demônios e Satanás creem. Temos que obedecer a Deus. Eis a grande diferença no entendimento do que significa crer entre os primeiros ouvintes do Evangelho, aqueles primeiros ouvintes, primeiro século dessa doutrina dos apóstolos, e as pessoas de nossa época, século XXI. Ou seja, a crença naquela época vinha acompanhada de boas obras, e assim devemos ser hoje. A crença, a fé, acompanhada de boas obras, de obediência, fidelidade a Deus, aos mandamentos de Deus, descrito na Bíblia. A vontade de Deus está descrita na Bíblia. Tiago chega a ser irônico ao dizer que até os demônios creem na existência de Deus. Mas se não vir acompanhada de obediência a Deus, de nada serve a crença. Fé sem obras é inoperante. Entende-se que obras não se resume à caridade, mas também se refere à obediência a Deus. Obras também é obediência a Deus. Eu estar obedecendo a Deus, eu estarei fazendo boas obras. Portanto, a fé sem obras, sem obediência a Deus, é morta. É como o corpo sem o espírito. Quando morremos fisicamente, o espírito sai do corpo e o espírito morre. Exemplos de fé que agradam a Deus. Nós temos na Bíblia vários exemplos. Trouxe alguns aqui. Deus se agrada da fé de homens que em suas vidas estão a serviço de Deus e em sua obediência. A fé é o que nos condiciona a agradar a Deus. Deus se agradou de Noé e sua família, tanto que foram os únicos salvos do dilúvio. Mas para isso eles creram em Deus e obedeceram a tudo que Deus havia dito com relação à construção da arca. Muitos zombaram de Noé e da família, levaram 100 anos para construir a arca, fizeram tudo conforme Deus fez. E não chovia tanto naquela época, nem chovia. Fé e obediência a Deus. Deus se agradou de Abraão, que obedeceu a Deus e estava prestes a sacrificar seu único filho, Isaque, em obediência a Deus. Abraão mostrou sua fé, obediência a Deus. Deus se agradou da prostituta Rabi, falei há pouco na passagem, que por temor a Deus escondeu os 2 espiões que Josué havia enviado para espionar as terras de Jericó. Na Bíblia há muitos registros de exemplos de fé, com obediência e obras. Conclusão da lição de hoje, irmãos, e ouvintes da Rádio Escola da Bíblia. É necessário crer e ter fé para ser salvo, mas no sentido bíblico e não no sentido popular. Crer e ter fé é não somente crer fé, é acompanhado de fé, obediência, disciplina, determinação a Deus, cumprir com os mandamentos de Deus. Precisamos tomar cuidado com os apelos feitos por grupos religiosos que dizem que só o fato de aceitar ou crer Jesus, sem levar em consideração o que isso significa e as implicações, é o que basta. Aceitar, crer em Jesus Cristo implica em fé, em obediência, em sacrifício, em morrer o eu todos os dias para viver como um cristão. Pois as pessoas de nossa época não entendem o crer como os ouvintes do primeiro século. Eles entendiam que o crer era uma disciplina a Jesus Cristo e aos mandamentos.
Portanto, ouvintes, precisamos, além de crer, ter fé e ter boas obras, é sermos praticantes realmente da palavra de Deus. Ou seja, nossa conduta diária deve estar em sintonia com o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo e seu Evangelho. Ao crer em Jesus Cristo, o homem tomará o primeiro passo, que é arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, se batizar a fim de receber o perdão de seus pecados e o Espírito Santo de Deus para habitar no seu coração. Posterior a isto, seguirá aprendendo sobre a palavra do Senhor, vivendo em obediência a ela. Aqui está o grande detalhe que muitos pecam após ser batizado. O viver em obediência à palavra de Deus, estar sempre, constantemente, todos os dias, buscando conhecer a palavra de Deus e praticando. Aos cristãos, não se esqueçam de que são abençoados por Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos 8:28. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler essa passagem para os irmãos, que é muito conhecida, mas também poucas vezes compreendida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como saber se Deus vai agir na minha vida? Aqui diz: se eu o amar, ele vai agir na minha vida. E como amar a Jesus, amar a Deus? Está lá em João 14, versículo 21. Jesus Cristo deixou registrado como devemos amar a Deus e a Jesus Cristo. Jesus Cristo falando. João capítulo 14, versículos 21, depois 23 e 24. Quem tem, Jesus falando, presta bem atenção. Quem tem os meus mandamentos, aonde estão os mandamentos de Deus, de Jesus? Na Bíblia. Ele lhes obedece, então eu tenho que saber os mandamentos de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar e tenho que obedecer. Esse é o que me ama. Então, se eu quero amar a Deus e amar a Jesus Cristo e ser abençoado por Deus, eu tenho que conhecer os mandamentos e obedecer. Esses são os que me amam. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, se eu amar a Jesus, se eu ler seus mandamentos, se eu obedecer os seus mandamentos, eu serei amado por Deus. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E Jesus também nos amará e nos revelará em nossos corações. Versículo 23. Se alguém, Jesus falando, segue falando, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, isso é para nós, obedecermos a palavra de Deus. Meu Pai o amará. Nós viremos, Pai, Deus, Espírito Santo, e a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Ao não obedecermos às palavras de Deus, o que está contido na Bíblia, os mandamentos, a vontade de Deus, nós não estaremos amando a Deus e não seremos abençoados por Deus. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, Jesus falando. São de meu Pai que ele enviou. Jesus disse tudo, deixou registrado toda a vontade do Pai, tudo que Deus quis que nós soubéssemos. Toda a revelação de Deus está registrada na Bíblia. Então, aquele que não é cristão, escute a palavra de Deus, o Evangelho de Deus e passe a ser cristão. Aprenda isso. Tem a Rádio Escola da Bíblia. Entre em contato com a rádio. A rádio vai orientar você a um irmão procurar você, lhe ensinar a palavra, lhe ensinar a ler a Bíblia, estudar junto, para você conhecer a vontade de Deus. Aquele que é cristão, que conhece a palavra de Deus, que já estudou, se batizou, teve os pecados perdoados, recebeu o Espírito Santo para fazer morada em seu corpo, em seu coração, deve viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, obedecer à palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus sejam atendidas. Temos que obedecer aos mandamentos de Deus, não apenas estagnar no batismo e ali ficar. Temos que estar todos os dias lendo a palavra de Deus, conversando com Deus, congregando, buscando
ser fiel a Deus. Esta é a fé e a crença que realmente Deus se agrada. Um filho obediente. Reflitam e vamos seguir nesse caminho de fé e obediência a Deus até a volta de Jesus Cristo. E se morrermos antes, quando ele voltar, seremos resgatados por eles. Deus abençoe a todos e tenha um excelente dia na vida de vocês, no dia de vocês, com Cristo habitando no coração de vocês, e sejam obedientes a Deus. Dizes coisas degradantes quando não convém.